Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quarta-feira, hoje 13 de março de 2024, e o nosso devocional diário está no capítulo 9 do livro de Hebreus. Nós vamos ver que o autor vai trazer uma descrição aqui bem minuciosa de como era o tabernáculo que foi instituído por Deus para Moisés estar construindo durante a sua caminhada pelo deserto. Lembremos que o povo de Deus estava escravo no Egito, Deus levanta Moisés para retirá-lo e eles vão peregrinar durante 40 anos no deserto. Naquela peregrinação, Deus já começa a tratar com eles de uma maneira bem didática e ali ele manda fazer um tabernáculo segundo o modelo que ele tinha visto nos céus. Moisés, ele teve uma visão espetacular no monte e ali ele veio trazer aquilo para colocar em prática no tabernáculo. Se você ler de novo aí dos versículos 2 até o versículo de número 7, verá exatamente como esse tabernáculo era feito. E é interessante que nós vamos ver que esse tabernáculo, diz o versículo 9, é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. E por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque o que diz o versículo 8, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para os santos dos santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. É maravilhoso vermos a revelação progressiva de Deus. Deus vai progredindo naquilo que Ele está dizendo para nós através da instituição do tabernáculo, depois do templo, tudo isso apontando para Jesus no fim das contas. Nós vamos ver que Deus ele vai tratando com o seu povo e com a igreja de uma maneira bem didática. Hoje, com a palavra lúdica seria melhor. Ele vai demonstrando, desenhando para nós exatamente para que nós possamos enxergar Jesus Cristo em todas essas coisas. Nós vamos ver que essas coisas eram ordenanças exteriores, impostas até o tempo da nova ordem, diz o versículo de número 10. E quando surge essa nova ordem? Tudo aquilo estava sendo dito até quando? Para quando Cristo viesse. E é isso que ele vai dizer para nós no versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios, agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Aleluia! E diz no versículo 12, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Os sacerdotes, nós já vimos, entravam ali no lugar santo várias vezes ao ano e no Santo dos Santos somente o sumo sacerdote uma vez por ano, não somente no tabernáculo, mas também muitos anos depois na instituição do templo que foi ali levantado por Salomão. Mas nós vamos ver que quando Cristo vem e adentra no Santo dos Santos celestial, ele faz isso de uma vez por todas, ou seja, tudo aquilo para trás, o tabernáculo, foi muito interessante, foi muito bom como uma forma de apontar para Cristo, mas quando Cristo vem, aquilo fica para trás, aquilo é como que deletado, servem como figuras para nós, para entendermos que Jesus estava apontando para Jesus. Por quê? Porque o sangue de animais não poderia purificar a consciência, só tinha uma forma exterior de se fazer isso. Mas o versículo 14 diz para nós claramente, ele purificará nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. E como isso acontece? Nós vamos entender que ele vai tratar de uma coisa legal aqui agora, de uma coisa jurídica, versículo 16. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Todo testamento que é feito por alguém só vai entrar em vigor quando há a morte daquele que fez o testamento. E foi justamente o que Jesus fez. Ele morreu para que o testamento começasse a entrar em vigor. E o que diz esse testamento? Acerca do nosso perdão, acerca da purificação de nossas vidas. O autor vai lembrar para nós no versículo 22 que sem derramamento de sangue não há perdão. Tudo para ser perdoado precisa de haver um derramamento de sangue, um sacrifício. E o sacrifício perfeito foi feito pelo
Senhor. O versículo 23 diz: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, ou seja, as coisas celestiais só puderam ser purificadas com o próprio sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo, o derramamento do sangue de Cristo que traz o perdão de uma vez por todas. É o sangue de Cristo que nos faz andar aqui em novidade de vida, sem o peso da culpa do pecado, porque Ele morreu por nós. E o autor vai deixar isso muito claro no versículo 26. Mas agora Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Que espetáculo é o que Jesus fez para nós, algo maravilhosíssimo isso que Ele fez. Será que nós conseguimos entender? Nós merecíamos o juízo, merecíamos a morte, merecíamos o inferno, mas Cristo sofre isso por nós. Ele aparece no fim dos tempos. Sim, o fim dos tempos começa com a vinda de Cristo. Estamos vivendo esse fim dos tempos e esperando a volta maravilhosa do Senhor. Então Cristo, Ele foi oferecido em sacrifício em nosso lugar. Versículo 28 diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez para tirar o pecado, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Nós vamos ver aqui o autor dizendo muito claro: o sacrifício de Cristo foi em favor de muitos. Você faz parte desses muitos, você é daqueles que ouviu o Evangelho, você é daqueles que tem ouvido essas ministrações e tem entregado seu coração a Cristo. Entenda que o próprio livro de Hebreus vai dizer que ao homem compete morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. E como será você no juízo? Você está com Cristo? A salvação eterna está em tuas mãos. Sem Cristo, há uma condenação eterna. Que possamos entregar nossas vidas para o Senhor e ser um desses muitos escolhidos que fazem parte dessa salvação. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.